Olá, queridos, graça e paz, tudo bem convosco? Graças a Deus que nos tem conduzido em vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma aula e desta feita para vocês, entre eu e vocês, o nosso último encontro da disciplina Funções Ministeriais. E para hoje nós vamos encerrar com uma aula exegética do texto de 2 Timóteo 2, versículos 15 a 24. E o versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós iremos da segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 15 a 24. É interessante que quando vocês estiverem assistindo esta aula, vocês possam estarem com a Bíblia na mão, e pedirem ao Senhor que lhes dê a iluminação do Espírito Santo. Deus os abençoe, os ajude e vamos caminhar. Nós iniciamos, então, como eu lhes disse, a abordagem exegética, explicativa do texto muito conhecido de 2 Timóteo 2, 15 a 24. Todos nós sabemos que a carta a Timóteo, as cartas escritas a Timóteo, são cartas pastorais. Cartas em que o apóstolo Paulo, o mentor, o tutor, o discipulador de Timóteo, envia a este jovem obreiro, este jovem pastor, como deveria se portar no quesito ministerial. E assim nós vamos trabalhar. Nós veremos os conselhos de Deus sobre o ministério do obreiro. Obreiro aqui, a palavra genérica, geral, do pastor. Ou seja, nós veremos o perfil, as características do obreiro que Deus usa, do obreiro aprovado. E nós começamos com o questionamento: o que é o obreiro? O obreiro é alguém que trabalha na obra. De forma muito simples, é alguém que trabalha na obra. Logo, todos os salvos em Jesus se tornam obreiros, porque estarão envolvidos na obra do Senhor, em departamentos diferentes, em áreas diversas, cada um na sua vocação, no seu chamado, mas todos são obreiros. É aquele que trabalha, a palavra obreiro também significa aquele que trabalha com todo esforço possível, com afinco. E o obreiro precisa entender que a marca registrada é o serviço. O ministério, em todas suas vertentes, o ministério em todos os viés, ele é marcado e tem marca registrada, o serviço. Portanto, o ministério não é ser visto, ministério é serviço. E o texto bíblico de 2 Timóteo 2, 15 a 24, estou repetindo para massificar, nos apresenta o caminho para a excelência no serviço ministerial, na obra do Senhor, o caminho para um trabalho excelente prestado ao Senhor. Por isto o texto começa dizendo: procura apresentar-te a Deus, porque antes de qualquer coisa o nosso compromisso é com Deus. Então, o primeiro ponto dessa abordagem exegética é o versículo 15, com a frase: procura apresentar-te a Deus. Essa palavra procura apresentar-te, esta frase, é apresentar-se para o serviço. Qual é a ideia na língua grega? É a ideia de disposição. Então, o primeiro ponto é disposição. Você não será bem-sucedido, não será exitoso e seu ministério não será reconhecido se você não tiver disposição. Portanto, aqui cabe um parênteses, cabe parênteses. O obreiro que não tem disposição é porque ele é preguiçoso. E preguiçoso não terá um ministério bem-sucedido. É preciso estar à disposição, se dispor. Quanto se dispõe hoje? A obra precisa, o reino necessita, sua igreja local espera por você, a obra missionária clama por novos obreiros. Quem irá? Quem irá? É uma questão de disposição. Procura apresentar-te.
Apresentar-te a quem? A Deus, como que obreiro aprovado. E aqui, esse ponto, obreiro aprovado, não é qualquer obreiro. Há um adjetivo, obreiro aprovado. E na exegese do texto, a palavra aprovado na língua grega é dokimos. Dokimos. É usado para refletir ou para se referir ao ouro e à prata, quando purificados de toda escória, de toda impureza e substâncias ruins. Também era utilizado a palavra dokimos, aprovado, era utilizado para uma pedra lavrada e aprovada. Vejam, meus queridos alunos, o que acontecia. Uma pedra era tirada, talhada e depois teria que ser provada e aprovada. Passaria por um critério, passaria por um exame. E o que acontecia? Que uma pedra com defeito era marcada com a letra A. A é tudo que é contrário. Dokimos é aprovado. E adóquimas eram as pedras que não eram aprovadas. Vou falar para gravarem. Dokimos é a palavra aprovado. Algo sem defeito. Algo que serve como excelência. Mas a pedra que era encontrada com defeito se colocava a letra A em maiúsculo, que significava adóquimas. E isso estava com a seguinte definição. Essa pedra foi provada e encontrada deficiente. Entenderam então? A palavra provado, essa palavra dokimos na língua grega, era usada para prata, para o ouro e para a pedra. Prata e ouro porque não teriam impurezas, e a pedra porque ela estaria pronta para ser pedra de esquina, para servir como alicerce. Se esta pedra estivesse com defeito, ela era colocada a letra A maiúsculo, que daria a palavra adóquima, que era: esta pedra foi provada e encontrada deficiente. E isso é uma preocupação para nós. Como será que Deus está nos vendo? Como dóquimos, obreiros aprovados, ou adóquimos, provados e encontrados com deficiência? Esta é uma palavra muito séria. Mas a continuação diz que para ser aprovado há uma exigência, que maneje bem a palavra da verdade. E a palavra manejar bem, na língua grega, significa cortar retamente, cortar em linha reta. Ou seja, diz respeito ao uso da Bíblia, à boa interpretação da Bíblia, à interpretação exata e correta da Bíblia. Porque a palavra significa cortar retamente, cortar em linha reta. Uma costureira, quando não sabe cortar o pano ou corta de forma incorreta, a palavra é: põe o pano a perder. E o obreiro, o pastor, o líder espiritual, que não maneja bem a palavra, põe o seu rebanho a perder. Portanto, procura apresentar-te a Deus, disposição, aprovado, ou seja, com eficiência, com excelência, mas com uma exigência, que maneje bem a palavra da verdade. E esse manejar é cortar retamente. O significado espiritual desta frase é muito claro. O obreiro não pode torcer nem distorcer a palavra. O obreiro aprovado, ele é fiel à palavra, fiel à sã doutrina, e deve manejá-la bem, ou seja, pregá-la com fidelidade, com excelência. É vergonhoso que hoje, meus senhores, nós encontramos tantos obreiros que não sabem usar nem manusear a Bíblia. Para procurar um versículo no Antigo Testamento, demoram porque a falta do hábito de leitura, de compromisso com o estudo da palavra diariamente. Nós precisamos entender que nós nos apresentamos a Deus, não era o homem, não é a denominação, não é o sistema religioso. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Então, o primeiro ponto é disposição. Segundo, seja firme na doutrina. Versículos 16 a 19. Está aí, vocês lerão, posteriormente. E diz que o versículo 18, que desviaram da verdade. O 19, o fundamento de Deus permanece firme. Então, o segundo ponto desta abordagem é: seja firme na doutrina. E doutrina aqui são os postulados da fé cristã. É o credo doutrinário. É a confissão de fé pautada na Bíblia.
e não os usos e costumes. A firmeza doutrinária, ela começa quando nós fugimos de discussões loucas e profanas. É que está o texto do versículo 16. Evita falatórios profanos, discussões loucas. As pessoas hoje estão perdendo tempo com o sexo dos anjos, com quantos anjos cabem numa cabeça de alfinete, com osmose, alguns estão discutindo que quando Jesus disse à mulher samaritana, quem beber da água que eu lhe der, e aí diz que aquela água ali é o esguichar, é como ejacular, perdendo tempo com colocações profanas, ridículas, que em nada edificam. Quando é que começa a firmeza doutrinária? Quando o obreiro foge das discussões loucas, profanas e da maledicência. A heresia, ela é destruidora, ela é destrutiva e leva a uma impiedade ainda maior. Na mesma medida que o obreiro precisa ser diligente na pregação, deve ser também decidido em evitar os falatórios que são as inovações no aspecto aqui de novidades, entre aspas, e novidades no sentido péssimo da palavra. Obreiros que correm atrás das novidades e por isso se envolvem com heresias. O falso ensino é como um câncer, e Paulo vai dizer isso aí no texto, por isso é interessante que vocês leiam o texto. Está aí no versículo 17, e a palavra desses roerá como gangrena. Gangrena aqui é câncer. O ensino incorreto, o ensino espúrio, o ensino herético, ele destrói, adoece e leva à morte, porque é como um câncer. E ele adoece e espalha-se por todo o corpo rapidamente e mata. Portanto, queridos alunos, caríssimos irmãos, a falta de pregação da sã doutrina leva ao rebanho a adoecer, como o texto diz, gangrena, como um câncer, espalha-se por todo o corpo, contamina todo o rebanho e de repente o rebanho está morto espiritualmente porque falta a palavra. Qual é a orientação de Deus para o encerramento dessa disciplina? Obreiros do Senhor, sejam firmes na sã doutrina, livrem-se dos ensinos espúrios, heréticos e das novidades que surgem hoje, atraindo a muitos. Novidades teológicas, doutrinárias, que estão desprovidas da Bíblia Sagrada. Sejam firmes na palavra. Este é o segundo ponto desta abordagem exegética. O terceiro, seja vaso de honra. Versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Queridos, Deus deseja que nós sejamos vasos de honra. Se você não cumpre cabal e fielmente seu ministério, você não é vaso de honra. Mas se você cumpre com diligência, com fidelidade, com excelência, você é um vaso de honra e Deus o usará para a glória do nome dele. Então, o texto do 2 Timóteo 2, 15 até 24. E no versículo 20 diz, são dois tipos de vasos de honra, são dois tipos de vasos, o de honra, o de desonra. Casa aqui, numa casa, nesse texto, casa aqui representa a igreja. É nela que encontramos os vasos. Os vasos não serão encontrados lá fora. Os vasos não serão encontrados no mundo. Os vasos não serão encontrados nos arraiais dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores. Não. Os vasos são encontrados na igreja. Alguns honram a Deus com uma conduta exemplar, com uma vida de santidade e com um compromisso com o seu ministério. Outros desonram a Deus com mau testemunho, com uma vida que não serve de exemplo e com a falta de compromisso com o Senhor da Seara e com o ministério recebido. E vivem talvez como se fosse a música popular brasileira. Tô nem aí, tô nem aí. Por quê? Porque não entenderam que o ministério é algo lindo, excelente, nobre, mas de extrema responsabilidade. Lembrando aos senhores o que diz a Santa Bíblia, que maldito é o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Portanto, seja vaso de honra. Alguns honram a Deus, repito, com uma conduta exemplar, com uma vida de santidade, com compromisso com o ministério. Outros, porém, desonram a Deus por rejeitar a fé e a sã doutrina. O contexto que Paulo aqui usa é esse. Se você rejeita a palavra, rejeita a sã doutrina e não é obreiro aprovado, você é vaso de desonra. Mas se você
honra a palavra, abraça a sã doutrina, se você está firme nos postulados da fé bíblica, você é um obreiro de honra. E aí vale ressaltar que nessa abordagem exegética, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o vaso de honra é alguém que se aparta do erro doutrinário e moral dos falsos mestres. O que é o vaso de honra? É aquele ou aquela que se aparta do erro doutrinário e moral dos falsos mestres. Olha, erro doutrinário e moral, porque a sã doutrina gera bons costumes e valores morais. E o que é que nós estamos vendo hoje? Igrejas inclusivas, entre aspas, que apoiam o casamento homoafetivo, que apoiam o aborto, que apoiam a legalização da maconha, que apoiam o comunismo, que apoiam elementos contrários à sã doutrina. Portanto, Hernandes Dias Lopes diz: o vaso de honra é alguém que se aparta do erro doutrinário e moral dos falsos mestres. Continua Hernandes Dias Lopes dizendo: devemos evitar os falsos mestres e seus erros. Os vasos de honra precisam buscar a pureza. Os vasos de honra precisam buscar a pureza doutrinária, bem como a pureza moral. Os que assim procedem são santificados para toda boa obra. É como encerra o versículo 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Que Deus nos faça e que Deus nos use, que Deus nos faça vasos de honra e nos use para toda boa obra, mas que também Ele nos faça purificados. Esse é o quarto ponto da abordagem exegética desse texto. Versículo 21, seja puro. Repetirei o versículo 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O quarto ponto desta abordagem exegética para o obreiro, para o ministério é: seja puro. Deus é santo e Ele deseja usar pessoas santificadas, puras. Somente seremos úteis e usados pelo Senhor se tivermos limpos e purificados. Ao longo da história bíblica, todas as vezes que Deus chama alguém, Deus primeiro limpa, purifica, santifica, para depois fazê-lo útil ao reino. Deus não usa quem está sujo. Você pode dizer: mas eu conheço alguém com a vida assim assada e que foi usado em profecia. Os dons têm a ver com o poder de Deus em ação e acontecem num contexto, num ambiente propício em que o fogo do Espírito está queimando. Mas quando a Bíblia fala de purificar, de santificar, de pureza, a Bíblia está falando de uma vida dirigida, guiada, controlada pelo Espírito e cheia do fruto do Espírito. Não se mede a espiritualidade de um obreiro pela quantidade de línguas estranhas, pelas rajadas de línguas, pelas profecias, pelas revelações, pelos retetés, pelos pulos e gritos, mas pela sua vida moldada pelo fruto do Espírito. Portanto, para sermos usados, a santificação é um pré-requisito. Para sermos úteis à obra de Deus, a santificação é um pré-requisito. Mas no versículo 21, nós temos, ou no versículo 22, que é a continuação do 21, nós temos 3 verbos. Como é que nós vamos nos tornar puros? 3 verbos: foge, segue e rejeita. Grave isto e anote isso. 3 verbos aqui: foge, segue e rejeita. Versículo 22, olha: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. E 23, e rejeita as questões loucas. Então, 3 verbos que fazem parte desse processo de purificação: foge, segue e rejeita. Foge de quê? Dos pecados da mocidade, que sejam a soberba, o desejo de se aparecer, o desejo de ser rico, os ciúmes, a infantilidade e a imaturidade. Quando Paulo diz foge dos desejos da mocidade, é porque o jovem obreiro, neófito, e Timóteo era jovem aqui, talvez não fosse neófito, mas era jovem na idade, era um moço,
ele tem essa tendência a querer se aparecer, a ser rico, a ter ciúmes, infantilidade, maturidade. Fuja disto. Se você for com esses desejos da mocidade, com imaturidade, com infantilidade, você não vai crescer. Você estará cheio desses elementos impuros e você não terá um ministério bem-sucedido. Por isso, o primeiro verbo é foge dos pecados da mocidade. Repito, quais são os pecados da mocidade? A soberba, o orgulho, a presunção, o desejo de se aparecer, o desejo de ser rico, e aí, pelo desejo de ser rico, negocia essa doutrina e não prega o que é certo, prega o que está dando certo. Não faz o que diz a ortodoxia, mas passa para um caminho espúrio, porque dá certo, atrai multidões. Foge. Quem dá o crescimento da obra é Deus. Segue o que? A justiça que seria a integridade pessoal. Um obreiro, um pastor, um ministro precisa ser íntegro. E esse íntegro aqui não é que não tenha defeitos. Quando Paulo diz assim, olha, referindo-se aos bispos, ele diz assim, que seja irrepreensível. Irrepreensível é que não tenha mancha, que não tenha mácula. Não é que não tenha defeitos. Defeitos todos nós temos, mas não devemos ter mancha, mácula, tortura de caráter em nossa vida, que isto pode complicar e comprometer o nosso ministério. Segue a justiça, que é a integridade pessoal. A fé aqui é o evangelho, a sã doutrina. O amor seria o sacrifício pelos outros. E não existe ministro de Deus vocacionado. E quando eu digo ministro, também estou abrindo para ministra de Deus. Ministro aqui é bem geral. Não existe um ministro, uma ministra de Deus, uma pessoa vocacionada que, de fato vocacionada, que não se sacrifique pelos outros. Ministério é se sacrificar pelos outros, é servir aos outros, é viver para os outros, é se anular muitas vezes para ser útil ao reino. E o maior exemplo disso é Jesus. Paulo disse que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se e tomou forma de quê? De servo. Jesus, o nosso modelo, o nosso padrão, o nosso Salvador, se anulou, se aniquilou, se sacrificou por nós. E este é o que deve ser seguido, feito por nós pastores da atualidade. E agora, neste momento de pandemia, neste momento de isolamento social, é que nós estamos vendo quem realmente está amando a igreja, o rebanho, ou quem apenas ama o dinheiro, os proventos. Neste momento nós percebemos quem de fato está agindo, pensando no ônus ou só nos bônus. Portanto, segue a justiça, que é a integridade pessoal, a fé, que é o evangelho e a sã doutrina, o amor, que é o sacrifício pelos outros, e a paz, que é o saber se relacionar, é o contrário de quem é briguento. Segue a paz. Ministro que causa briga, intriga, perturbação, maledicência, fofoca, que coloca um contra o outro, está fora dos padrões de Deus. Cuidado, porque isso é muito sério. Segue a paz, é o saber se relacionar, é não ser briguento, é o saber conciliar, é o saber administrar conflitos. E ser pastor, ser obreiro, é conciliar conflitos, administrar conflitos. Portanto, essa é a quarta. E a rejeita o quê? Rejeita. Os verbos que eu lhes disse são esses três verbos. Foge, segue e rejeita. Rejeita o quê? Aí diz, rejeita. Está no versículo aí, as questões loucas e sem instrução. O que são as questões loucas e sem instrução? A discussão dos falsos mestres, as novas heresias que surgem, as novidades, sabe? E é muita gente correndo atrás de novidades. Nós não precisamos correr atrás de novidades, porque a palavra é nova a cada manhã. E se pregarmos a palavra, todo dia tem novidade de Deus para o povo, e o povo cresce. E por último, versículo 24, o quinto elemento desta abordagem exegética: não esqueça sua identidade. Versículo 24, e ao servo do Senhor. Quem é você depois de tudo isto que vimos? Quem sou eu? Quem somos nós depois de tudo isto? Somos apenas servos. Somos apenas servos. Somos apenas servos. E depois de todo o trabalho realizado, nós receberemos um diploma, talvez maior, mais largo, mais amplo do que esta biblioteca, escrito
servo inútil, só fez o que eu mandei. Então não temos do que nos orgulharmos, não temos do que nos gloriarmos, não. Nós somos apenas servos, servos de Deus e da igreja. Portanto, não esqueça a sua identidade. Você é servo do Senhor. Todo cristão é um servo de Deus. A palavra servo aqui nesse texto é doulos, que significa escravo. É alguém que não tem vontade própria, que está inteiramente sujeito ao seu Senhor. Nós seremos sempre servos, independente do cargo, diácono, presbítero, evangelista, pastor, profeta, bispo, apóstolo, independente do cargo, nós seremos sempre servos. E no sentido pleno, lato, literal da palavra, seremos escravos do nosso Senhor. Nossa vida é submissa, subalterna, sujeita a Ele. E jamais deveremos fugir disto. Somos sempre servos. Sirva com alegria, sirva com dedicação, sirva com excelência, faça o seu melhor. Neste momento agora, volto a dizer-lhes, de pandemia, de praga, de isolamento social, de quarentena, é o momento de mostrarmos que somos servos e ministrarmos aos outros, servirmos aos outros. Não desista, não fuja do seu chamado, mas também não desista do curso teológico. Não pare, vá em frente, porque nós somos servos. Um instrumento de trabalho de um verdadeiro servo de Deus é uma toalha. Digamos que isso aqui seja uma toalha. O instrumento de trabalho de um servo de Deus é uma toalha e não um trono. Muitos estão em busca de trono porque esqueceram que são servos. Jesus deu o exemplo. Quando ele está com os discípulos, ele cinge-se com uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos e enxugá-los. E isto era trabalho de um escravo. Jesus nos dá o grande exemplo. Somos servos e o nosso instrumento de trabalho é uma toalha para lavarmos os pés dos santos, dos discípulos de Jesus, e não um trono ou um cetro. A marca registrada do obreiro é o serviço. Portanto, chegamos ao término da nossa disciplina com esta abordagem exegética de 2 Timóteo 2, 15 a 24. Lembrando, nós seremos sempre servos. Que nós sejamos obreiros aprovados. Que Deus nos use para a glória do seu nome. Mas que nós também nos disponhamos, porque tudo tem a ver com a nossa disposição. Deus não força, Deus não obriga, Deus usa quem se dispõe. Que possamos dizer, como Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim. Que possamos dizer como Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nos coloquemos à disposição do Senhor. E eu encerro orando por você e dizendo aos senhores todos que estão me escutando e que assistirão essa aula, não desistam. Não. Os dias estão difíceis, mas fé, esperança e firmeza são 3 elementos para dias difíceis. Fé, esperança e firmeza são 3 elementos para dias difíceis. Fé, esperança e firmeza quando tudo está bem, isso é muito fácil. Fé, esperança e firmeza são elementos para esses dias. Que Deus lhes dê fé, aumente a vossa fé, lhes dê esperança de que dias melhores virão no Senhor. E lhes dê firmeza para não arredarem o pé da vocação, do chamado, daquilo que o Senhor tem. Mas também lhes dê firmeza doutrinária para não abrirem mão da Bíblia Sagrada, do que está neste livro, que é o nosso livro de fé e prática, onde contém as diretrizes de Deus para nós como obreiros e para o rebanho do Senhor. Deus os ajude, Deus os guarde. Oro por você, Senhor, esses alunos que assistirão a esta aula, que eles sejam abençoados por ti, agraciados com a tua bênção em todas as áreas. Não permita que eles desistam, mas que eles sigam avante. Deles a graça necessária para avançarem. Deles força, esperança e firmeza. Ajuda-os, Senhor. Deles saúde em todas as áreas. Saúde física, espiritual e emocional. E que as coisas que estão fora do lugar, o Senhor possa colocar tudo nos seus devidos lugares e abençoá-los de maneira gloriosa. Que eles vivam e desfrutem o melhor do Senhor. Querido Deus, nós oramos agradecidos porque cremos que o Senhor está no trono e tem o controle de todas as coisas, que o Senhor jamais desampara os seus e que o Senhor fará algo maior e glorioso. Usa-nos para a glória do teu nome. Usa estes alunos e deles ministério exitosos, bem-sucedidos, para louvor e glória do teu nome. Abençoa o Ágape e toda a direção dessa instituição.
que continue sendo um celeiro de obreiros, um celeiro missionário, mas que também o Senhor continue suprindo as necessidades do Seminário Ágape. Ajuda a missionária Ana Rita, dá-lhe a tua graça, a tua direção, saúde à tua filha e a todos que compõem a diretoria do Ágape. Colocamos-nos à tua disposição, dizendo, usa-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um abraço fraterno, um beijo no coração, nos veremos mais para frente. Deus os abençoe, rica e abundantemente. Avante sempre, recuar jamais. Prevenção, sim. Pânico, não. Vamos para frente.